Oh, glórias, a paz do Senhor, irmão, como é maravilhoso e poderoso nós diariamente sermos alimentados pela palavra de Deus. E esse privilégio nós temos, nós que vivemos num país livre, nós que conhecemos o Senhor Jesus. Como é lindo podermos começar o dia, aleluia, na presença do Senhor. Que bom que você está aqui, Deus esteja te abençoando ricamente. 1 Samuel 16, versículo 13. 1 Samuel 16, versículo 13. Amém. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi e nunca mais o deixou. Versículo 14. O Espírito do Senhor, porém, se retirou de Saul. Obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Te glorificamos pelo teu maravilhoso Espírito Santo. Senhor, precisamos de uma palavra viva, Senhor. Vem, Senhor, nos dirigir nesse dia, Pai. Te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A Bíblia nos cita aqui dois personagens que mais diferentes não poderiam ser. Um era um rapaz desconhecido, um rapaz não muito quisto pela família, um rapaz que na hora que o profeta pediu para o pai chamar os seus filhos, o próprio pai esquece o seu filho. Alguém que não tem nenhum conhecimento em questão de ser conhecido. Alguém que não tinha, em questão de família, em questão de país, em questão de estudo. Alguém que não tinha algo sobrenatural. Em contraste com um rei que tinha toda a autoridade, um rei que tinha toda a fama, um rei que tinha um exército ao seu lado. E a Bíblia fala que acontece algo. Aqui o menino insignificante é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele nunca mais se retirou dele. E em contrapartida a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Muitas vezes nós não percebemos quão privilegiados nós somos quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui a Bíblia fala que um rapaz, um menino, adolescente, ele é cheio do Espírito Santo, enquanto um rei, o Espírito Santo se retira dele. Mas ele era rei, ele era conhecido, ele tinha um exército debaixo dele. Enquanto esse rapaz era desconhecido, esse rapaz não tinha nenhum atributo que lhe desse qualquer honra. Mas o Espírito Santo estava com ele. Quando o Espírito Santo entra com poder nas nossas vidas, a Bíblia diz que existem algumas características que vêm. A primeira característica, o apóstolo Paulo fala, é o amor. O Espírito Santo, ele vem com amor. Ele nos capacita a amar. Quando você vê os frutos do Espírito, você vê a primeira coisa, amor, alegria, paz. Primeiro é o amor. Porque o ser humano caído, com DNA adâmico, ele é um ser egomaníaco, narcisista, promotor público. Interessado em si mesmo e acusando todo mundo, é culpado por eu não ser feliz. E assim era Saul. Ele culpava Davi por tudo aquilo que ele não tinha conseguido. Quando nós olhamos no capítulo seguinte, novamente, a Bíblia nos contrasta o menino com o rei. Aparece um gigante na terra de Israel, um gigante que afronta o exército do Deus vivo. E o rei, com um exército poderoso, o rei, o homem mais ungido do país, teoricamente, e esse rei tem medo. Enquanto que aparece novamente esse adolescente sem estrutura, sem uma preparação militar, sem ser conhecido, sem ser um herói, sem ter qualquer fama. Mas ele tinha o Espírito Santo. E ele vem e ele derrota esse inimigo poderoso. A Bíblia fala em Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto para ser tentado. Nem sempre quando você é cheio do Espírito Santo, a tua vida é mais fácil do que a pessoa que não é cheia do Espírito Santo. Mas a plenitude do Espírito Santo nos capacita a vivermos uma vida vitoriosa, a termos uma vida com propósito, a termos uma vida conduzida pelo Senhor e a permanecermos na alegria do Senhor. Quando lemos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor fala muito sobre a característica do Espírito. Paulo, ele, em Hebreus
ele fala muito, ele fala em Gálatas, ele fala em Efésios. Em Efésios capítulo 5, ele fala no versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. A Bíblia mostra claramente que existe um adicional a você ser convertido e ter o Espírito Santo, existe uma plenitude, existe um ser cheio do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos desprivilegiados quando não permitimos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você lembra de Davi, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Os Salmos. Davi, a primeira coisa que ele fazia durante o dia, ele fala nos Salmos, antes do sol nascer, ainda na madrugada, ainda depois de levantar, primeira coisa, a primazia, a primícia, ele tinha buscar o Senhor. E quando você vê Davi, ele vê com salmos, ele vê com palavra, ele está com os profetas, ele está sondando na palavra, ele está buscando a vontade do Senhor, ele está perguntando a Deus. O rei Saul você não vê com essas características. Muitas vezes nós realmente pensamos que as pessoas ricas, elas são mais privilegiadas que nós. Achamos que nós, que muitas vezes não temos essas vantagens financeiras, vantagens políticas, vantagens de uma pessoa famosa, nós realmente achamos que uma pessoa rica, uma pessoa famosa, ela tem mais vantagens do que você cheio do Espírito Santo. Quanta ilusão, quanta mentira do inferno. E nós muitas vezes não percebemos que Deus está em nós, Deus está nos usando, e muitas vezes somos sim, caímos em provas, que até o Senhor Jesus caiu. Mas a plenitude do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo fala no versículo 3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Nós sempre caímos na cilada do inimigo. A Bíblia fala que Adão ele foi colocado no jardim e tinha a árvore do conhecimento. Eu temo que essa árvore até hoje ainda, conhecimento. Muitas vezes não permitimos aquilo que o Espírito Santo quer fazer porque temos um ídolo chamado conhecimento. Nós realmente achamos que uma pessoa muito estudada, uma pessoa que tem muitos diplomas, que ela é uma pessoa privilegiada. A Bíblia fala que privilegiada é uma pessoa que tem Jesus no coração, que é cheia do Espírito Santo de Deus. Saul tinha tudo o privilégio de um rei, mas era um tadinho, era um pobre, porque ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Existem muitas pessoas hoje que você vai encontrar que não têm o Espírito Santo, elas precisam de Jesus. Em Efésios 4, versículo 30, o apóstolo Paulo fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira. Aí ele fala sobre umas características que não são compatíveis com o Filho de Deus. Deus, ele, em Romanos 5, ele traz uma conotação muito linda. Ele diz no versículo 5, e a esperança que não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. A primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o amor. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele traz uma nuance poderosa sobre a característica do amor, porque Deus é amor. E quando o amor está em nós, assim era Davi. Davi ele foi ungido rei, o Espírito Santo veio sobre ele, nunca mais se distanciou. Saul era rei, mas o Espírito Santo se distancia de Saul. Um rei que, na verdade, não é de comparar com um menino desconhecido, pobre, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus diz, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo entra em nós, o amor aos perdidos se torna tanto que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho de Jesus. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, nos importamos com as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas com quais nós trabalhamos, mas que sabemos que não são salvas. Em Isaías 11, versículo 2,
O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. O Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa, é a pessoa mais maravilhosa que existe. E nós, em Cristo Jesus, temos autoridade para sermos cheios do Espírito Santo, para termos a plenitude, para sermos batizados no Espírito Santo. Em Gálatas 5 ele fala sobre o fruto do Espírito. Um fruto, que tem vários gomos. Ele fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo que nós temos em Cristo Jesus é manifesto através do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos capacita a sermos pessoas bondosas, pessoas amáveis e principalmente a termos o amor. Eu noto muitas vezes que nós tão rapidamente, novamente, caímos nesse ser adâmico, egomaníaco, que esqueceu do padrão de Deus. Esse narcisista, promotor público, que não percebe, mas em tudo ele tenta achar um culpado. Mas quando olhamos a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, cada um olhe para o seu próprio pecado. Nós temos o poder de Deus para que possamos ser mudados pelo Espírito Santo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido ungido. A partir daquele dia, o Espírito Santo veio poderosamente sobre Davi e nunca mais o deixou. A minha oração é que você possa ser cheio do Espírito Santo, capacitado a ter amor. Esse amor que ama os inimigos, esse amor que perdoa as pessoas que nos afrontaram, esse amor que ora por aqueles que o amaldiçoaram, esse amor que não permite que o coração seja endurecido. Nós vivemos numa época de muitas polêmicas, numa época de muitas situações muito constrangedoras, numa época de muitas turbulências e de muitas tragédias, de muitas calamidades de saúde. E muitas vezes nós esquecemos de deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos que as afrontas vieram para todos eles. Não tem um discípulo que foi poupado em questão de prisão. Mas nós queremos levar uma vida confortável. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, mas nós estamos em guerra e precisamos da armadura espiritual. Eu gostaria de incentivar você realmente a buscar. Quando você vê Davi buscando ao Senhor, orando ao Senhor, chegando na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando sabedoria de Deus, perguntando para Deus. Em todas as decisões ele perguntava para Deus, Deus, o que tu queres para a minha vida? Qual é teu plano para a minha vida? E teve muito mais dificuldades do que Saul. A família de Davi foi muito mais trágica do que de Saul. A ascensão ao trono de Davi foi muito difícil, foram mais de uma dúzia de anos sendo perseguido, estando à beira da morte, sendo tragicamente. Mas ele tinha o Espírito Santo, ele não permitia que tristeza, ele não permitia que angústia, ele não permitia que seus pensamentos egomaníacos voltassem, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Irmão, você tem o Espírito Santo de Deus que te capacita a amar aqueles que te afrontam. Não permita que o inimigo venha em cima da sua vida, trazendo espírito de autocomiseração, espírito de angústia, espírito de medo. Você é capacitado pelo Espírito Santo, você pode mandar embora todo espírito que tenta roubar a tua saúde, roubar a tua alegria e principalmente trazer um aspecto de condenação ou acusação com outras pessoas. Quando andamos na presença de Deus, esse dedo não aponta mais para o pecado, esse dedo aponta para Jesus. Nós fomos chamados a trazer a palavra, o evangelho, as boas novas. Nós fomos chamados para falar do amor de Deus. E Davi, toda a sua vida, fala do amor de Deus. Davi compôs salmos que até hoje milhares, milhões, bilhões de pessoas tiveram sido estimuladas, tiveram sido realmente encorajados. Esse Davi que desesperado, um pastorzinho de ovelha que ninguém conhecia, mas ele sabia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, nada vai te faltar. Se você permitir esse pastor maravilhoso entrar na sua vida, o amor vai voltar à sua vida e você vai ser cheio do Espírito Santo. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tome um tempo para a palavra. Põe de lado aquilo que tem te desviado, que tem ocupado a tua mente, que tem feito você buscar a mídia.
Busque a palavra de Deus. Tenha um tempo com Deus. Como é maravilhoso quando somos alimentados pela sua palavra. O Espírito Santo nos capacita a andarmos na presença de Deus, sermos cheios do amor de Deus e permitirmos Deus nos conduzir. A nossa vida em alegria, mas com propósito, sabendo que quando chegar a última hora, estaremos indo para a glória, Ele estará à nossa espera e a alegria será maior ainda, porque Deus não só conosco, mas nós em Deus. Que Deus esteja ministrando ao seu coração, capacitando a mudarmos os nossos hábitos, a buscarmos a presença de Deus, a permitirmos a alegria do Senhor, a perdoarmos com alegria, sabendo que Deus está em nós. Capacitados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, somos mais que vencedores. Oh, glórias! Oh, glória! Oh, querido Deus! Oh, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas. E, Senhor, obrigado, Senhor Jesus Cristo, que Tu pagaste o preço na cruz do Calvário para a nossa salvação. E nos tens dado o Teu Santo Espírito, o nosso Consolador, aquele que está conosco a cada momento, a cada hora, Senhor, que nós podemos aprender a andar junto contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, que nos tens dado o Espírito Santo, que nós não estamos mais sozinhos, Senhor. E Tu és aquele que nos capacita a andar conforme a Tua palavra nos ensina. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Que nós conseguimos ver, Senhor Deus, aquilo que Tu queres fazer. Senhor, que nós possamos ser cheios, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença. Senhor, que nós possamos ter o caráter de Cristo. Não é só um ouvir da Tua palavra, mas sim saber também praticar. Senhor, no nosso dia a dia, Senhor, que esse amor possa ser visível. Senhor, Senhor Deus, precisamos tanto de Ti, Senhor. Até aqui o Senhor nos tem guardado, guiado, abençoado. Isso é que a gente não acha isso como natural, mas sabendo que isso é graça, abundante graça, Senhor. E muito mais Tu tens preparado, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos Te buscar cada vez mais. Ser sensível ao Teu falar, ao Teu agir. Que a Tua palavra possa ser viva nos nossos corações. E, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos dirigir, capacitar, andar conforme Tu, Senhor, nos ensinas. Enche-nos com o Teu amor. Senhor, nós como ser humano somos incapazes de amar. Senhor, existem tantas coisas que nós não gostamos, nós não aceitamos. Pai, mas com Teu amor, Senhor, nós possamos fazer diferença. Conduza cada um, Senhor Deus. E, Senhor, que nós possamos ter fome e sede de mais de Ti. Que, Senhor, realmente o Teu Santo Espírito possa ter liberdade em nosso coração. Que Tu nunca desiste de nós, Senhor, que a gente não pega um desvio, não se afasta daquilo que Tu tens, mas sim, Senhor Deus, que nós possamos ter esse espírito de adoração, esse espírito de querer estar na Tua presença, Senhor, ouvir a Tua voz, e, Senhor, sabendo, Senhor, que nós somos Teus filhos amados, e, Senhor, Tu és o nosso Deus que cuida de nós, e também queremos entregar este dia nas Tuas mãos, pedindo a Tua proteção, o Teu cuidado, e que nós possamos ser achados vitoriosos lá onde é que Tu nos colocas, em nome de Jesus. Amém.